gente vai ler hoje, capítulo 1 de Marcos, do versículo 14 ao versículo 20. Bem, Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Eu acho que logo vou precisar voltar no Luiz, porque ou a letra está diminuindo ou eu que estou enxergando menos. Mas a Bíblia já está comigo há uns 15 anos, então acho que não é a Bíblia não. Deve ser mesmo minha cegueira aqui. Mas vamos lá. Diz assim, ó, depois que João foi... 16 ao 20, perdão. Vou lá para o 16. Marcos, capítulo 1, 16, está aqui. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo momento de louvor tão gostoso, tão maravilhoso. Sempre é bom poder te adorar. Sempre é bom poder parar um tempo junto com os irmãos e te louvar, Senhor. Eu te louvo pela vida dos irmãos que estiveram aqui, ministrando os louvores, que, de alguma maneira, Senhor, usados pelo Senhor, nos levou à Tua presença. Deus, com canções que falam a respeito de quem o Senhor é, da Sua glória, da Tua majestade, do Teu poder. E agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Antes de mais nada, queremos te agradecer por nos trazer a esse lugar, estar aqui junto com os irmãos. Deus, a nossa semana é uma semana às vezes solitária, dentro dos nossos locais de trabalho, muitos em casa, mas de fato nós sentimos falta Senhor, uns dos outros. E como é bom poder viver em comunhão, como é bom poder rever os irmãos e estar aqui mais uma vez. Eu te peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, seja livre para ministrar a nossa vida, seja livre para falar aquilo que precisamos ouvir, e que saiamos daqui, Senhor, mais compromissados, mais envolvidos contigo, porque na verdade não existe, Senhor, outra maneira para alguém que foi transformado pelo Senhor viver nesse mundo, a não ser envolvido contigo. Eu te peço então que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu tenho repetidas vezes, pelo menos usado um pouco o livro de Marcos e também falado um pouco de Atos de Jesus, na sua caminhada, na sua missão aqui na Terra. E hoje não vai ser diferente, é mais uma passagem que relata o envolvimento de Jesus com as pessoas, focado, é óbvio, sempre na tua missão e no teu objetivo como filho de Deus. E confesso aos irmãos que essa parte da Bíblia ela me chama muita atenção. Me chama atenção quando eu vejo não só Jesus Cristo, mas como também qualquer outra pessoa mencionada na Bíblia, vivendo e fazendo aquilo que agrada a Deus e se colocando à disposição para Deus usá-lo. E esse texto aqui, ele me chama a atenção em algumas questões. O texto, mais uma vez, ele é um texto muito conhecido, muito lido, e que às vezes nos intriga um pouco o fato de Jesus chegar diante daquele cenário ali, diante daquela situação, e chamar algumas pessoas e eles de bate pronto abrirem mão das suas vidas e seguirem ao seu chamado. Eu acho que vai dar para a gente tirar alguma coisa daqui no sentido da nossa vida, para que a gente consiga caminhar. Então, assim, o Evangelho de Marcos, ele vai ter assim como prioridade sinalizar para as pessoas a importância de Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário. Ele vai o tempo todo chamar a atenção das pessoas para essa questão, para a vinda de Jesus Cristo e a morte dele na cruz. Era inevitável, ele deveria ir para lá.
E Marcos, então, ele vai apontar essas coisas, sinalizando os atos de Jesus, a sua caminhada na terra, naquilo que, na sua aproximação das pessoas. É claro que também ele vai mostrar isso na Bíblia através de palavras, de coisas escritas, né, de falas de Jesus, mas ele vai trabalhar muito mais a questão dos atos de Jesus no seu dia a dia do que mesmo nas escritas. Mas ele registra bastante coisa a esse respeito. Então, logo no capítulo 1 de Marcos, eu já falei um pouco isso para vocês, ele já começa falando a respeito da sua chegada, né? Sendo batizado por João Batista e logo depois sendo encaminhado para o deserto através do Espírito Santo, onde ele passou um tempo ali sendo tentado, e na ocasião que eu conversava com vocês a respeito disso, eu falei um pouco dessa importância, por que ele precisava estar ali, né? Não foi algo casual, não porque ele tinha que ir para lá por ir, mas ele precisava passar pelaquela situação. Então, logo depois que ele sai do deserto, ele vai para a sua vida missional, ele vai para a cidade e começa a falar do Evangelho. E quando ele chega ali, ele começa a ter contato de fato com as pessoas. Então, o Evangelho de Marcos, ele vai dar foco nessas coisas, ele vai dar foco nessas atitudes de Jesus Cristo o tempo todo em contato com as pessoas. Nesses atos de Jesus Cristo, nessa caminhada em meio às pessoas, Marcos vai chamar a atenção para uma coisa, e eu acredito que talvez seja esse o ponto do meu sermão, né? Eu não tenho aqui um tema para dar para vocês, mas talvez esse seja um ponto importante do sermão. Marcos ele vai sinalizar o tempo todo a autoridade que Jesus Cristo tinha. E isso para nós, ainda que seja assim algo que nós acreditamos e sabemos que ele tem, em muitas situações da nossa vida, essa autoridade ela é um pouco negligenciada por nós. Mas, na verdade, é que Jesus ele tem autoridade. Ele pode fazer o que ele quer na vida do homem. Ele pode fazer o que ele quer com a vida do homem. Então, ele pode fazer o que ele quer na minha vida. Ele pode fazer o que ele quer na sua vida. E nem sempre, para nós, nos submetermos a essa autoridade, é fácil. Mas eu acho que se vale a pena eu e você fazermos uma coisa, é pedirmos a Deus que Ele nos ajude a nos submetermos a essa autoridade. Porque essa autoridade, uma vez exercida sobre a nossa vida, e uma vez nós obedecendo-a, nós vamos ter boas recompensas na vida cristã, num relacionamento com Jesus Cristo. Nada melhor do que você viver com alguém onde você consiga ter um relacionamento legal, um relacionamento bacana, um relacionamento transparente, um relacionamento de alguém que quando se comunica, ambos se entendem. Então, Marcos ele vai chamar a atenção justamente para essa autoridade. E aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai falar um pouquinho dessa autoridade de Jesus Cristo sobre a vida das pessoas, sobre a vida, sobre os demônios, sobre as doenças. Vocês vão ver Jesus curando, vocês vão ver Jesus expulsando o demônio, e vocês vão ver também Jesus perdoando o pecado. Então, ele tem autoridade sobre essas coisas na vida do homem. Ele é uma pessoa cheia de autoridade. E se existe alguém que pode fazer algo na vida do homem, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Foi a ele que foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Marcos vai falar um pouquinho dessa autoridade, sobre todas essas coisas, e aqui no ponto em que nós chegamos, no ponto em que nós lemos, nós vamos ver Jesus exercendo a autoridade sobre a vida do homem. E esse ponto ele é interessante porque ele está exercendo autoridade sobre a vida de alguém que ele criou, sobre a vida de alguém que ele conhece. É mais ou menos assim. Você tem o seu filho, e você sabe que ele é o seu filho. Então, sobre ele você tem autoridade. Então, você pode dizer para ele o que você quer. Você pode exigir dele algumas coisas. Você pode orientar ele da forma como você quer. É óbvio que você vai sempre buscar as coisas boas, as coisas corretas, né, para você orientar o seu filho. Mas é você que tem autoridade sobre ele, porque ele nasceu de você. Né? Isso é muito bacana. Então, quando Jesus vem e exerce autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele está sinalizando o seguinte: olha, eu te criei, eu sou o seu dono, então eu posso fazer isso. Então, você vê a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a minha vida dessa forma, é algo prazeroso demais. Não é ninguém que veio para nos usurpar, não é ninguém que veio para
para tirar de nós a alegria, tirar de nós os prazeres dessa vida, mas é alguém que tem prazer em exercer uma autoridade sobre as nossas vidas sem um peso, sem aquilo que te julgue e te coloque para baixo. Ele veio com essa autoridade para te chamar para uma missão, para te chamar para um propósito. E essa autoridade dele exercida na nossa vida é maravilhoso. Acho que vale a pena. Talvez o fato desses homens terem largado tudo, talvez tenha sido porque essa autoridade, ela veio permeada de alguém que os conhecia, sabia de quem eles eram. E assim, Jesus te conhece, Jesus me conhece. Não pense você que quando ele foi em direção à sua vida, ele está indo como alguém que não os conhece. A Bíblia diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então eu acredito que essa questão da autoridade de Jesus, uma coisa bem marcante no início do livro de Marcos, seja talvez o nosso ponto-chave aqui nessa questão. Mas vamos falar um pouquinho do texto, porque o que nós lemos foi do versículo 16 ao 20, Jesus chamando esses 4 homens para segui-lo. Só que, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse cenário, esse momento em que Jesus chega. Eu sei que nós lemos, eu sei que vocês, com certeza, à medida em que eu li, vocês já desenharam aí na cabeça de vocês essa questão desse local, vocês já leram o texto várias vezes, vocês já pesquisaram muitas coisas, mas deixa eu falar um pouquinho desse momento, dessa cena. Jesus está caminhando à beira do mar da Galileia. E vocês também já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, que ainda que seja chamado de Mar da Galileia, ele não tem dimensões para ser um mar, ele é algo pequeno. Dentro aqui para a gente, talvez, quando a gente fala de mar, a gente sempre vai ter a noção, vai ter a ideia de algo muito grande, de algo extenso. Mas aqui o Mar da Galileia ele era pequeno, tanto que em alguns momentos ele é chamado de lago, porque as suas dimensões são pequenas. Não só as suas dimensões, também como a sua própria profundidade. Então é um lugar de fácil acesso, é um lugar de águas frescas, porque ele era banhado pelo Rio Jordão, e é uma informação muito interessante, que por ele ter águas frescas, não ser de grandes extensões, ali existia uma quantidade enorme de peixe. Era um lago bem com muitos peixes, Então, naquele lugar ali, existia uma presença de muitas pessoas. Pessoas pescando, pessoas tentando arranjar emprego, pessoas negociando o tempo todo. Então, era um cenário, era um comércio, era um lugar onde as pessoas iam para lá, de fato, para tentarem resolver as suas vidas, para tentarem solucionar algumas necessidades que elas, porventura, estivessem tendo ou passando. E ali era um comércio. Então, é nesse lugar que Jesus chega, num lugar onde as pessoas estão tentando resolver os seus problemas, se comunicando, negociando e tentando fazer com que algumas portas se abram, principalmente portas de emprego. É nesse lugar que Jesus faz algumas coisas. É ali que Jesus acalma a tempestade, vocês devem lembrar disso. É nesse lugar também que Jesus anda sobre as águas. E é nesse lugar também que Jesus faz a multiplicação dos peixes, o momento em que ele multiplica os peixes. Então, assim, esse lugar aqui que Jesus está, é um lugar de grandes milagres, é um lugar de grandes ações de Jesus Cristo no tempo em que ele esteve ali. Então, por ser um lugar de fácil acesso, então existe a frequência de muitas pessoas participando. Então, é nesse lugar que Jesus chega e ele chama os primeiros discípulos. Então, quando a gente lê o texto, eu não sei se essa é a impressão que você tem, mas quando eu lia esse texto, eu tinha a impressão de que era mais ou menos assim, Jesus de repente decidiu dar uma volta, ele decidiu dar uma caminhada, ele decidiu passar por aquele lugar, talvez para desaparecer, ou para pensar, o que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida daqui para frente? É aquela caminhada despretensiosa, aquela caminhada para fugir um pouquinho da rotina, do dia a dia. E a ideia que a gente tem quando a gente está lendo o texto é que ele está passando por ali como algo casual. Só que em nenhum momento da vida de Jesus Cristo, em nenhum momento das suas caminhadas, elas são casuais, elas são despretensiosas. Jesus Cristo veio para cumprir uma missão, ele tem um objetivo, e tudo que ele faz é intencional. Tudo que ele faz é intencional.
Se ele decide ir na casa de alguém, ele tem a intenção de fazer alguma coisa. Se ele decide estar em algum lugar, é porque ele tem a intenção de estar naquele lugar. Se ele sai daquele lugar, é porque ele saiu dali intencionalmente. Então, todos os seus movimentos, eles são intencionais. E aí eu gostaria de fazer um convite aqui para você e para mim, que a sua vida, na sua caminhada com Cristo, ela seja o tempo todo intencional. Ela seja o tempo todo voltada para você expressar a glória de Cristo, voltada para você falar de Cristo, voltada para você expressar, de fato, a quem você serve, né? Aquilo que Ele fez na tua vida. Então, Jesus Cristo está ali de forma intencional. E eu queria te dizer por que Ele está ali de forma intencional. Vocês devem lembrar que essas pessoas que estão aqui, esses homens, eles já tinham tido um encontro com Jesus Cristo. E esse ponto aqui ele é muito interessante. Marcos não relata isso, mas João vai falar a respeito disso. Do dia em que João fala que aquele ali era o Messias, então Tiago vem correndo e depois vai lá, chama Pedro e mostra para ele. E eles veem Jesus, eles conversam, eles têm em algum momento ali um contato. Então, Jesus Cristo aqui não está indo atrás, ele não está indo a algumas pessoas que ele não conhecia. Ele sabia um pouco da vida daqueles caras. Ele já tinha tido um encontro com eles. Só que essa maneira aqui, quando ele chega, é diferente da primeira. Do período da saída do deserto da tentação até esse dia aqui, alguns estudiosos vão dizer que passa mais ou menos 1 ano. Então isso significa que Jesus Cristo, há 1 ano atrás, dentro aqui da história, ele já tinha encontrado, já tinha tido contato com esses homens. João relata isso, e eu acho que eu anotei aqui, no capítulo 1, versículo 37 ao 42, João vai falar um pouco sobre isso. Você pode ler em casa, talvez você já até conheça a passagem. Então, isso significa, provavelmente, pode ter acontecido que esses caras já tivessem andado com Jesus, já tivessem participado de alguns atos dele, de algumas situações onde ele esteve. Só que aqui, nesse momento em que nós estamos lendo, eles tinham voltado para o seu trabalho, eles tinham voltado para a sua vida secular. Eles estavam agora no seu ambiente de trabalho. Mas eles, em algum momento, já tinham estado com Jesus Cristo, eles já tinham andado com Jesus Cristo. Jesus, então, quando chega diante deles, Jesus está diante de pessoas que o conheciam, de pessoas que o seguiam, mas ainda não tinham tido um envolvimento por inteiro, integral com ele. E o chamado aqui para a vida desses homens era que, de fato, eles largassem tudo para segui-lo. Talvez o chamado para a minha vida e para a sua vida hoje, aqui nesse momento, não é para você largar o teu trabalho, não é para você deixar a sua família como eles deixaram, não é para você deixar aquilo que você entende como, vamos botar aqui, não tirando a soberania de Deus, mas a provisão da sua casa. Mas talvez Ele esteja te chamando hoje para você não ser apenas uma pessoa que conhece, que sabe que Ele é o Messias, sabe que Ele morreu na cruz, mas que Ele está te chamando hoje para você viver uma vida integral com Ele. Para aqueles homens, Ele chama para largar tudo. Mas talvez hoje, para mim e para você, ele ainda esteja dizendo, olha, você não precisa largar tudo, mas eu quero te levar numa dimensão maior. Eu sei que você me conhece, eu sei que você já participou comigo em algumas situações, eu sei que você tem fé, mas agora eu quero te chamar para um algo a mais. Eu quero te chamar para um envolvimento maior. E eu quero te dizer, querido, nessa manhã, que Jesus Cristo ele tem autoridade para fazer isso na sua vida e na minha vida. E se Ele fizer, agradeça, se lance e deixe Ele te levar para Ele fazer aquilo que Ele quer. Então, quando Ele chega aqui e chama esses homens, eles estão no seu ambiente de trabalho. Eles estão negociando, eles estão trabalhando, eles estão produzindo o sustento das suas vidas. É nesse cenário que Jesus chega. É no meio de semana. É onde a mesa, lá onde você trabalha, está cheia de papel. É onde o celular não para de tocar. É onde o teu chefe está em cima de você. É naquele ambiente ali de trabalho, de negociação, de provisão da vida que Jesus chega.
E ele chega e te chama e fala assim, está vendo tudo isso aí? Deixa tudo isso. Deixa tudo isso e me segue. E o mais interessante é que quando eles ouvem essa voz, a Bíblia diz que eles imediatamente, de forma radical, eles deixam tudo e vão seguir a Jesus. E aqui é legal que Marcos faz questão de frisar que eles deixam, dois deles deixam seu pai, junto com os seus empregados. Uma outra informação que a gente percebe no texto é que isso aqui que eles faziam não era nada amador. De fato, era uma profissão deles, era uma empresa. O pai ajudava no negócio, eles tinham empregados, ou seja, então era uma coisa estruturada. Não era uma coisa, uma pesca de vez em quando, não. Era o sustento dos caras. Era dali que eles estavam o tempo todo, todos os dias, trabalhando. Então, é nesse lugar que Jesus te chama, é desse lugar que às vezes Jesus te tira. E volto a dizer, talvez ele não esteja querendo te tirar de forma, de fato, desse local, te arrancar dali, mas ele quer que você viva ali, mas de forma integral, de forma envolvida. Agora, por que esses discípulos foram chamados dessa forma, querido? Até para você não ficar aqui, sair daqui talvez meio encucado, né? Até porque eu vivo isso constantemente, sei como isso é ruim, mas eu tenho pedido a Deus para acalmar o meu coração. E quando então eu estava lendo isso aqui, o negócio veio fervendo na minha cabeça, né? Eu não quero que você saia daqui pensando, meu Deus, será que eu tenho que largar a empresa? Será que eu tenho que parar de trabalhar? Será que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Viver nessa... Não, a ideia não é essa. A gente está numa situação aqui em que isso aqui era importante. Jesus Cristo estava construindo a base da igreja. Jesus estava construindo aqui Jesus estava chamando aqui os primeiros discípulos, aqueles que iam dar continuidade naquilo que ele veio fazer após a sua morte. Então Jesus não podia chegar aqui. Vocês lembram que para alguns Jesus chama para segui-lo, ele fala, não posso, eu não quero, não dá. Então, paciência. Mas aqui nesse momento Jesus chega com autoridade e chama aquelas pessoas, não dando para eles a possibilidade de falar, não dá. Não, Jesus chega e chama. Aí você vai falar assim, caramba, como é que Jesus fez? Porque ele tem poder. Ele tem poder. Ele colocou naquelas pessoas o desejo, a vontade de servi-lo integralmente, e darem as suas vidas pelo Evangelho. Então, se Deus está colocando isso na sua vida de alguma maneira, querido, libera. Vai junto. Vai junto porque Ele é fiel. Ele é fiel para caminhar com você. Ele é fiel para te sustentar. Mas aqui, por que então a gente olha para esse texto e vê assim, a atitude desses homens de uma forma tão radical, né? tão decididos? Porque, eu já falei para vocês, porque Jesus aqui, ele estava preparando a igreja, era a base da igreja, ele estava preparando homens que ficariam no seu lugar depois da sua partida. É mais ou menos assim. Dentro de uma empresa, existem várias áreas. Existe uma área gerencial, existe a área de diretoria, existe a área de presidente, existe a área daqueles funcionários numa classe mais baixa, na parte operacional. E é óbvio que um funcionário numa área operacional, ele tem seu horário de chegar e seu horário de sair. Quando você vai para uma gerência, ele já tem ali algumas atribuições a mais. Talvez esse cara tenha a hora de chegar, mas ele não tem hora para sair. E quando você vai, às vezes, para uma área de diretoria, esse cara, às vezes, enquanto que o funcionário operacional, ele sabe a sua hora de chegar, a sua hora de sair, e de que ele vai estar com a sua família todos os dias, o gerente, por outro lado, ele sabe a sua hora de chegar, mas ele não sabe a sua hora de sair, mas ele também vai, talvez, estar com a sua família todo dia. Mas quando você vai para uma classe de diretores, talvez esses caras fiquem uma semana fora. Então o negócio vai começando a apertar mais, o envolvimento vai se tornando cada vez mais amplo, mais forte, mais apertado. E quando você vai então para uma presidência, às vezes o negócio piora. Porque esse cara viaja, fica 6 meses, 1 ano fora, ele vai para um projeto. Então, nesse contexto aqui, Jesus está chamando pessoas para que de fato precisassem viver com ele de forma integral. Onde eu estiver, vocês vão estar. Vocês vão representar a empresa em todos os lugares onde vocês estiverem.
E ele está chamando aqueles caras e diz, olha, vocês vão me representar, vocês vão estar comigo onde eu estiver. Foi para isso que Jesus chamou eles. Nós não vamos ter lugar para dormir, nós não vamos ter onde parar. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. É um chamado integral. É a mesma coisa aqui na igreja. Nós temos a nossa estrutura, nós temos o Cláudio como pastor principal, presidente da igreja. Então ele é de tempo integral. Eu sou um pastor auxiliar. O Cláudio, a hora que vocês precisarem, ele vai estar aqui. Então ele está aqui o tempo todo. A sua vida é voltada para a igreja, a sua vida é voltada para o reino. Deus o escolheu, Deus o chamou. Se você não conhece essa história, você pode depois conversar, que eu estou aqui dando trabalho para o pastor. Você pode depois procurar saber. Aqueles que conhecem sabem como foi, né? E é mais ou menos isso aqui que a gente está lendo. É um chamado radical, é um chamado a abrir mão das coisas, é um chamado a passar por momentos de dificuldade, mas sabendo que Deus está sustentando. Para alguns Deus faz assim porque Ele tinha um propósito. Se você olhar para trás, há 18, 20 anos atrás, você vai ver, caramba, Deus fez um negócio direitinho. Não que Ele fosse fazer errado, né? Mas o negócio foi muito legal, foi muito bacana. Você vê tudo certinho, as coisas acontecendo como Deus fez. Um homem que trabalhava para caramba, envolvido com a empresa, fazendo isso, com uma vida financeira muito bem estabilizada, e de repente Deus chama, vem. E talvez hoje, eu olhar para a vida do pastor Cláudio, eu estou falando do pastor Cláudio, porque é uma pessoa que eu tenho muito próximo, conheço um pouco, conheço a história, né? Por isso que eu estou citando o pastor Cláudio. Então, assim, quando você olha para isso e fala assim, cara, isso é meio que surreal, isso é meio difícil, isso não é fácil. Mas isso acontece quando Deus vem com autoridade e Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Mas eu quero falar uma coisa, ainda que Deus não tenha um propósito com a sua vida, de te tirar de onde você esteja, de ser extremamente radical, te tirando do convívio da sua família, te tirando do lugar onde você mora, mas ainda assim, eu e você podemos nos envolver muito mais. Eu e você podemos nos doar muito mais pelo Evangelho. E eu vou falar para vocês por que eu e você podemos fazer isso. Porque o chamado de ser pescadores de homens, ele vai muito além do que aquilo que eu e você conseguimos enxergar nessas linhas aqui. Ele vai além. E é nessa parte agora que a gente vai entrar. Quando Jesus Cristo então chega ali, Ele faz o convite e Ele lança uma promessa para eles. Ele lança uma promessa. Isso é muito interessante a gente entender aqui no texto. Qual era o convite então de Jesus para aqueles homens? O convite é simples, vinde após mim. Vinde após mim. Eu já falei um pouco sobre esse convite aqui para vocês, em tudo isso que eu já falei. O convite ali é para que eles de fato se lançassem ao Senhor. O convite ali é para que eles fizessem de Jesus Cristo o número 1 na vida deles. O convite ali era para que eles entendessem que eles não podiam mais simplesmente caminhar dizendo por aí que eles conheciam a Jesus Cristo. Que eles estiveram lá quando Jesus Cristo curou um doente. Jesus estava convidando a eles a viverem algo mais íntimo. Então, esse é o convite que Jesus Cristo está fazendo hoje para mim e para você. É um convite que vai além de vir à igreja todos os domingos. É um convite que vai além de estar na escola e sinalizar para as pessoas que você é um cristão. É um convite que vai fazer com que eu e você, dentro daquilo que nos cercam, todas as áreas da nossa vida, elas estejam ligadas a Deus. Elas não podem estar separadas, mas elas precisam estar ligadas a Deus. Em todos os momentos. Esse é o convite para mim e para você. Porque primeiro eu tenho que entender esse convite, eu tenho que me lançar a esse convite para depois eu ser um pescador. Porque ainda que a gente olhe para o texto e veja que Jesus está chamando eles para algo óbvio, naquilo que fazia parte da vida deles, não era simples. Não era como lançar uma rede, não era como ligar o motor de um barco, não era como entender o vento, não era como conhecer o mar. E além disso, então o convite não é simplesmente para você parar, não conhecer a Deus, não ler a Bíblia, não estar na igreja. Não, é além disso.
O convite para mim e para você não é chegar aqui, encontrar uma cadeira, louvar a Deus, mas o convite é: por que eu não posso me envolver com alguém e louvar a Deus do lado dele? Por que eu não posso abraçá-lo? Por que eu não posso me aproximar de alguém que tem uma semana que eu não vejo, eu estou com saudade, lá e abraçar no momento de louvor e falar: meu irmão, como é que você está? Vamos louvar junto. O convite é para que a gente comece a fazer parte um da vida do outro, no que se refere ao Evangelho. O convite então era esse: vem para mim, entenda que eu sou o seu dono, entenda que daqui para frente você vai ter que se submeter à minha vontade, à minha autoridade. Esse foi o convite. E aí eu acho que vale a gente pensar na nossa vida, pensar na forma como nós estamos vivendo, para saber se nós estamos debaixo então dessa autoridade, se nós de fato aceitamos esse convite do Senhor, porque esse convite é para todos. Agora vem a parte da promessa. A promessa então aqui é que Deus os faria, os transformaria em pescadores de homens. Essa parte aqui ela é interessante, e eu quero poder falar para vocês de forma muito clara, para que vocês entendam, e eu peço a Deus que Ele me ajude para que eu não gere confusão na cabeça de vocês. Mas quando Jesus Cristo faz o convite e diz para eles que eles se tornariam pescadores de homens, Jesus ele não está simplesmente usando aqui uma frase que combine com o contexto em que eles estão vivendo. Jesus não os chama para ser pescadores de homens pelo fato de eles serem pescadores, pelo fato de eles conhecerem rede, pelo fato de eles conhecerem o mar. Jesus Cristo aqui está fazendo menção a uma frase que nós podemos ver em algumas vezes no Antigo Testamento usada pelos profetas. Quando os profetas usavam a figura da pescaria, eles usavam essa figura dizendo o seguinte: eu enviarei pescadores para trazê-los até a mim, para que eu cumpra sobre eles a minha justiça. Vocês conseguem perceber qual é o papel dos discípulos aqui nesse momento e qual é o meu papel e o seu papel como seguidores de Deus? O nosso papel não é simplesmente lançar uma rede e pegar peixes e trazer pessoas para o Evangelho. É entender que essas pessoas, ao chegarem no Evangelho, elas estarão diante de Deus. Elas estarão diante daquele que é o único que pode julgá-los, que é o único que pode dar a eles a salvação ou não. E Jesus Cristo aqui, nesse momento, está dizendo para eles o seguinte: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, porque o reino de Deus é chegado e a justiça dele também. Então Deus, ele está vindo não simplesmente para salvar, mas ele está vindo também para julgar. Então, quando eu e você lançamos a rede, quando eu e você pregamos o Evangelho para alguém, queridos, quando essa pessoa chega diante de Deus, só Deus pode salvar ou condená-la. Por isso que o papel aqui não é simplesmente chegar para ele e falar: pô, Jesus, isso é fácil, o que você quer que a gente faça? Não, a gente joga rede, a gente pega peixe, a gente sabe de tudo. Nós estamos preparados para a missão. Não, vocês não estão preparados para a missão. Vocês precisam andar comigo. Vocês vão precisar viver um tempo do meu lado. Vocês vão precisar ver como eu jogo a rede, como eu pesco as pessoas, como eu chamo eles para perto de mim. E naquele momento, Jesus estava dizendo que o reino de Deus era chegado. Ele estava sinalizando que a justiça de Deus estava às portas e que as pessoas precisavam de fato vir até Ele, para que, ao pregar o Evangelho, essas pessoas se converterem, elas seriam livres da condenação. Elas seriam livres da ira de Deus. Era isso que Jesus estava chamando aqueles homens. Então, hoje, Jesus, quando Ele chama a mim e a você a pregar esse Evangelho, Ele está falando: olha, prega o Evangelho para que as pessoas se arrependam, porque a justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. Então aqueles homens vão e começam a andar com Jesus Cristo. E eles precisavam aprender. Ainda que eles tivessem habilidades com rede, com tudo aquilo, não era fácil.
E aqui um outro ponto que eu queria trazer rápido para a gente, já caminhando para o meu fim, é que às vezes parece para a gente que, assim como aqueles homens achavam que eles tinham habilidades, que eles conheciam do mar, conheciam das coisas, e acharam que fosse ser fácil, às vezes a gente chega um momento do Evangelho em que a gente acha que, de fato, é tudo fácil, né? Eu vou à igreja, eu estou sempre em contato com as pessoas, eu tento manter uma vida moral equilibrada, e a gente pensa assim, esse andar com Jesus e ser preparado para lançar a rede, ele vai além disso. Ele vai além disso. Vai além disso porque é com ele que nós devemos aprender, porque lançar a rede, querido, significa lançar o Evangelho, lançar a palavra de Deus. E se você confiar no seu próprio conhecimento, se você confiar na sua moralidade, se você confiar num bom coração, você vai falar para as pessoas aquilo que está dentro de você, aquilo que vem de você e não aquilo que vem de Deus. Porque quando a gente fala do Evangelho, a gente fala de algo que transforma. Então, quando nós estamos aqui, ou quando nós estamos conversando com alguém, quando nós paramos para falar do Evangelho, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer Jesus Cristo. Eu preciso saber o que Ele faria diante de determinadas situações para que eu faça. Então, para fazer essas coisas, eu e você precisamos estar juntos dEle. E de que maneira hoje a gente se aproxima de Jesus ou a gente vive junto dEle? Antigamente, os discípulos tinham a presença dEle ali. Eles andavam juntos. Eles viam. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos, graças a Deus, pessoas que ministram para nós, que são submissas ao Evangelho, que não negociam sua fé, que têm o desejo enorme de ver um dia essa igreja cheia, mas pelo fato de saber que pessoas estão aqui para serem salvas, não simplesmente para fazer número, mas que elas estejam aqui por causa do Evangelho, por causa daquilo que é pregado para elas. Então esse é o nosso desejo. Agora, quando eu não sou aliançado, quando eu não busco, eu lanço a rede de qualquer maneira. E uma outra coisa que eu queria dar de informação para vocês. Por que eles precisavam andar com Jesus Cristo? Porque quando vocês lançarem a rede, pode ser que venham muitos peixes. Pode ser também que venham poucos peixes. E pode ser também que não venha nada. O que Jesus Cristo está sinalizando para eles é o seguinte: vocês vão me ver pregando e algumas pessoas indo embora. Vocês vão me ver pregando e poucos aceitando. Vocês vão me ver pregando e muitas pessoas aceitando. Mas quem tem autoridade para tocar na vida do homem, para que ele se converta, é o Senhor. É o Senhor. Depois de toda essa cena aqui, vocês devem lembrar que depois que Jesus morre, na sua... acho que foi a terceira, segunda, não sei, acho que foi a terceira aparição dele, ele vai para os discípulos, ele vai encontrar Pedro, e diz que, o pastor, esqueci o nome dele, ele até pregou para a gente aqui sobre esse texto, aquele garotão novo, né? Guanais, Guanais, eu estou tentando lembrar para vocês, só para vocês lembrarem do texto, né? Então eles voltam para o mar para pescar, e o Guanais falou muito, muito bem para a gente, perfeito aquele dia. Eles estão aqui diante de uma situação em que ele morreu, ele foi aos céus, a gente não vê mais, e de repente Jesus aparece e eles estão lá no barco, só que eles não pegaram nada. E eles olham, tem um homem lá na beira da praia, vocês conhecem o texto, e Jesus fala: olha como é que está, não pegamos nada, está zerado. Então lança para o lado de lá, e vai lá, lança e traz peixe. Eu queria trazer esse texto para a gente linkar com tudo aquilo que a gente já falou aqui para encerrar.
olha como é que é um processo. Esses caras tinham visto Jesus Cristo. É provável, a Bíblia não diz isso, mas pelo tempo, eles devam ter acompanhado Jesus em algumas situações, porque eles se tornaram amigos. Mas agora Jesus os encontra e os chamam para perto, para viverem de forma integral. E eles vivem com Jesus, eles passam todas aquelas situações ali que vocês conhecem. Jesus é crucificado, morre e ressuscita, e depois aparece para alguns e aparece naquele momento ali para eles. E Jesus chega e fala assim, olha, lança para o outro lado. Isso aqui é muito interessante a gente linkar, por quê? Porque nesse período em que Pedro, principalmente, começa a acompanhar Jesus Cristo, vocês vão ver que Pedro comete algumas loucuras, né? Pedro é aquele cara meio ousado, né? Todo elétrico e tal. Então a gente percebe que Pedro comete alguns equívocos na caminhada com Jesus Cristo. E o interessante é que, quando Jesus chega e fala, lança a rede do outro lado, o que Jesus está sinalizando ali para Pedro e para mim e para você, talvez você já tenha compreendido, já sabe o que eu vou falar, é que, nesse período com Jesus, eles precisavam estar caminhando com Jesus para aprenderem a lançar a rede, para aprenderem a falar do Evangelho. Era importante essa caminhada. E isso prova, essa cena aqui de jogar a rede para o outro lado, prova que, assim como Pedro, os outros também ainda não tinham entendido. Não tinham entendido. Porque primeiro que eles voltam para a sua vida de pescaria, não temos o que fazer, vamos voltar para aquilo que a gente sabe fazer. Eles voltam. Aí Jesus ali dá uma lição. Lembra quando eu falei para vocês que nesse lançar a rede, eu acho que aqui, não sei se alguém aqui já pescou, eu nunca pesquei, mas já ouvi história de pescadores, que quando você joga a rede, você pega e vem coisas ali que você não precisa. Peixe que você não quer, vem troço que não dá para usar, e você descarta, né? Você joga lá de novo para o mar, vai embora. Às vezes vem muito, vem pouco, às vezes não vem nada, vem só lixo, enfim. O que Jesus está mostrando ali para Pedro, e ele mostra para mim e para você hoje, é que parece que às vezes a gente ainda não entendeu, é que a rede ela precisa ser lançada mediante a orientação dele. Talvez você tenha andado comigo, Pedro, talvez vocês tenham andado durante esse tempo, jogando a rede ainda com seu próprio entendimento. Né? Corta a orelha do soldado. Você não vai para a cruz. Eu não vou deixar você morrer. Eu estarei lá. Ele não entendeu. Vai lançando a rede sempre de forma errada, sempre de forma errada. E um cara que estava acostumado a pescar e vir com a rede cheia, e naquele dia não vê nada, Jesus falou assim, olha, eu vou falar para você de novo. Pare de lançar as redes segundo o seu entendimento, segundo aquilo que você imagina ou pensa. Lança da forma como eu estou te orientando. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E oriento a vocês a fazerem aquilo que eu estou, como autoridade, sugerindo que vocês façam, ou mandando que vocês façam. A caminhada no Evangelho, para mim e para você, é assim, é uma caminhada de obediência. Lembrando que nós não estamos obedecendo a uma pessoa injusta. Nós estamos obedecendo a um Deus que nos criou, um Deus que nos fez. Então o chamado dele para mim e para você hoje, nessa manhã, é para que a gente se envolva, para que a gente se doe mais ainda. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu queria te convidar a orar com alguém. Que você se aproximasse de uma pessoa, que você orar. O Evangelho, se você ver, ele é sempre feito de grupos, né? Jesus Cristo fez questão de ter os seus discípulos, pessoas ao seu lado, para compartilhar, para abençoar, para sustentar. Talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã, você não tem uma vida, talvez de oração, mas talvez hoje você esteja precisando que alguém ore por você, que alguém te abrace, que alguém ministre sobre a tua vida as bênçãos de Deus. Então não fique sozinho, mas chegue perto de alguém, ore com ela,
enquanto os músicos vão estar iniciando a canção, eu gostaria que você orasse. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos revelar, Senhor, as coisas íntimas que estão no teu coração para nós. Mas Jesus nos leva, Senhor, mais além. Tira de nós o medo, a insegurança, o temor. Às vezes lançamos a nossa confiança, Senhor, em coisas que passam, que acabam, que tem um tempo determinado nessa terra para se findar. Mas a tua palavra, Senhor, é para sempre. O Senhor é eterno. Então, Senhor, se existem pessoas aqui nessa manhã que estão no seu foco, estão no caminho por onde o Senhor vai passar, para que elas sejam chamadas para viverem, ó Deus, integralmente contigo. Que essas pessoas sejam encontradas. E que ao serem encontradas, elas não resistam, Senhor, à tua autoridade. Eu também te peço, Senhor, se nessa caminhada do Senhor em nosso meio, existem pessoas que hoje estão acomodadas pelo fato de simplesmente te conhecer, elas entendam, ó Deus, que o Senhor tem chamado as suas vidas para um desafio maior, para lançar rede, sobre a vida do teu pai, sobre a vida do teu esposo, sobre a vida do teu filho, entendendo que pescar, trazer alguém nas redes, significa dar a ele a oportunidade da salvação, dar a ele a oportunidade de ser transformado, de ser envolvido no reino de Deus. Dá a ele, Senhor, a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, de ser livre do juízo final. Deus, então, nos faça entender qual é a promessa, entender a promessa de ser um pescador, entender a promessa de lançar as redes, de olhar para as pessoas e verem, Senhor, que enquanto eu não falar para elas do Evangelho, elas estão condenadas ao inferno. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a minha vida cristã, ela vai além das orações, ela possa ir além das orações que eu faço pela vida das pessoas, que o meu lançar as redes me faça, Senhor, não ficar na beira do mar, mas ir para lugares mais fundos, ir para lugares, ó Deus, talvez de ventos mais fortes, onde na verdade, ao lançar a rede naquele lugar, eu terei total confiança no Senhor, porque ali eu estou desprovido de todas as coisas. Deus nos ensina nessa manhã, que como pescadores de homens, nós precisamos entrar no mar. Nós precisamos entrar no mar. Deus, peço que o Senhor nos ajude, nos oriente e nos ensine, Senhor, nessa caminhada contigo, como lançar as redes,
como falar do Evangelho. Gera em nós sede para te buscar, para aprender contigo, Senhor. Como chegar diante das pessoas, como chegar até as pessoas, como falar para elas que o teu reino chegou, como falar para elas que nós estamos ali para que ela seja liberta, para que ela seja livre, para que ela seja perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te peço que nós que estamos aqui hoje, que temos os nossos filhos, temos a nossa família, possamos ver neles a oportunidade de falar do teu Evangelho e dar a eles, ó Deus, através da tua palavra, a condição de serem perdoados e livres do grande julgamento para a morte eterna. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de poder ceiar. Obrigado pela oportunidade de sentar à mesa contigo, Senhor. E que saiamos daqui, Deus, mais compromissados, mais envolvidos, prontos, ó Deus, por Ti, para cumprir o papel pelo qual nós fomos chamados. Que a nossa caminhada por esse mundo, a nossa ida para o trabalho, a volta para casa, a ida para a escola, a ida na casa de alguém, seja intencional, seja sempre intencional, seja sempre com o objetivo de levar o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.